Eu sempre acreditei que o amor era uma equação de sacrifício, que ser uma boa filha, uma boa irmã, significava subtrair um pouco de mim para somar um pouco a eles. O engraçado é como a matemática do coração pode ser tão traiçoeira, e como o desejo de ser a solução para os problemas da família pode tornar-se o teu maior erro de cálculo. O meu nome é Clara, e, há um ano, a chave do prédio da minha avó em Alfama tornou-se o epicentro do meu mundo. Não era um palácio, mas para mim era um reino. Um prédio estreito de 3 andares, com azulejos de um azul desbotado pelo sol e pelo tempo, aninhado numa rua de calçada, onde o som do fado, por vezes, se derramava das janelas vizinhas. Herdei-o quando a avó Lourdes partiu, deixando-me mais do que tijolo e argamassa. Deixou-me memórias em cada degrau de madeira rangente e o cheiro a alecrim e mar que parecia permanentemente entranhado nas paredes. O meu plano era simples. Eu, uma arquiteta a começar a construir um nome, viveria no andar de cima, um duplex luminoso que eu tinha renovado com as minhas próprias mãos e com o meu primeiro ordenado a sério. As janelas abriam-se para um retalho de telhados cor de laranja e um vislumbre prateado do Tejo. Era o meu santuário, o meu estúdio, a minha prova de que estava a conseguir. O resto do chão, mais escuro e a precisar de mais amor do que eu podia dar-lhe na altura, ficaria vazio por enquanto. Mas a vida, tal como a arquitetura, raramente segue o projeto inicial. O meu pai, Armando, um marceneiro de mãos talentosas e alma orgulhosa, perdeu a sua oficina no bairro Alto para a ganância de um senhorio que via mais valor em hostels para turistas do que em 60 anos de arte em madeira. A minha mãe, Helena, com o seu part-time numa papelaria, mal conseguia esticar o dinheiro para cobrir as contas. A alternativa era uma casa úmida e sem alma na periferia, um lugar que lhes roubaria o pouco espírito que lhes restava. Clara, minha querida, não podemos aceitar, disse a minha mãe na primeira vez que lhes mostrei o resto do chão. Os seus olhos, no entanto, percorriam o espaço com uma mistura de alívio e crítica, já a notar a falta de luz e o chão antigo. Isto é demais. Não é caridade, respondi eu, a voz mais firme do que me sentia. É um investimento. Na família, ficam aqui o tempo que precisarem, sem renda, apenas ajudem com as contas da água e da luz. O meu pai ficou à porta, as mãos enfiadas nos bolsos das calças de trabalho, o seu silêncio mais pesado do que qualquer protesto. A tua mãe tem razão, Clarita. Criamos-te para seres independente, não para seres a nossa bengala. Mas eles mudaram-se. Claro que sim. A outra opção era irem viver com o meu irmão mais novo, o Tiago, e a namorada dele, a Sofia, no seu minúsculo T0, em Arroios. Uma situação que não duraria 2 dias antes de uma implosão familiar. O primeiro mês foi uma harmonia quase perfeita. A mãe plantou manjericão e salsa nos vasos, que colocou no pequeno pátio interior. O pai, com o seu jeito inato, consertou uma porta que emperrava e umas persianas teimosas, tanto no andar deles como no meu. Eu sentia um calor no peito, uma sensação de dever cumprido. O meu sucesso finalmente servia para algo mais tangível do que projetos em papel e maquetes. Depois começaram os comentários, subtis como uma corrente de ar. A cozinha é um pouco escura, não é? Mal consigo ver se o arroz está no ponto. Suspirava a mãe enquanto me ajudava a pôr a mesa no meu apartamento. Mas estamos tão gratos, não quero parecer ingrata. Ô, pai, este chão de madeira é bonito, mas no inverno deve ser um gelo. No nosso tempo, usava-se mais mosaico. Inês, a minha melhor amiga desde a faculdade, e agora uma advogada com uma mente afiada como uma lâmina, avisou-me durante um dos nossos almoços. Eles vão confundir a tua generosidade com uma obrigação, Clara. As famílias fazem isso. Desfocam as linhas, até tu já não saberes onde acaba o teu espaço e começa o deles. A minha família não, insisti eu, ajeitando os óculos na ponta do nariz. Eles só estão a adaptar-se. É uma grande mudança para eles. Inês apenas me lançou aquele olhar que dizia: tu és tão ingênua sem precisar de proferir uma única palavra. A rotina instalou-se. Eu acenava à minha mãe da janela antes de sair para o ateliê. Ajudava o meu pai com pequenas reparações no prédio ao fim de semana e fingia não ouvir a lista crescente de imperfeições do apartamento do resto do chão. A ausência de renda nunca era mencionada, mas as despesas de condomínio que eu pagava, a internet de alta velocidade que partilhávamos e as pequenas compras que eu trazia a mais tornaram-se parte da paisagem, esperadas em vez de apreciadas. E então, numa terça-feira chuvosa, cheguei a casa e encontrei a porta do meu apartamento ligeiramente entreaberta. Eu trancava-a sempre, sempre. O meu coração martelou contra as costelas. Empurrei a porta devagar. O meu olhar a varrer a sala, à procura de sinais de arrombamento. Estava tudo no lugar. O meu MacBook na secretária, a minha máquina de café, os meus livros. Mas algo estava diferente. Uma sensação, uma perturbação no ar. Foi na minha mesa de desenho que o encontrei. Um rolo de papel de esquiço, não o meu. Desenrolado, mostrava um desenho a carvão. Era a planta do meu andar, mas não era a minha planta. As paredes da minha biblioteca tinham sido derrubadas para criar um espaço amplo. A minha secretária de trabalho tinha sido substituída por um berço detalhadamente desenhado. O meu quarto de hóspedes, onde guardava os meus materiais, estava rotulado como Ateliê do Tiago. Mãe! A minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, ecoando na escada enquanto eu descia, o desenho a tremer na minha mão.
A voz dela veio do interior do seu apartamento. Sim, querida, estava mesmo a pensar se tinhas um pouco de azeite. O meu acabou. O que é isto? Perguntei parando à sua porta, estendendo o papel. O que é que este desenho estava a fazer na minha mesa? Ela limpou as mãos a um pano de cozinha. A sua expressão não vacilou. Ah, isso. O Tiago e a Sofia estiveram cá hoje. Ele queria tirar umas ideias do teu aproveitamento de espaço. Sabes como são os artistas. Um frio instalou-se no meu estômago. Eles estiveram no meu apartamento, sozinhos? Só por um bocadinho. A Sofia queria ver a luz da janela da sala. Sabes, eles estão a pensar em assentar, começar uma família. As palavras dela eram casuais, mas carregadas de um significado que me atingiu como uma onda. Eu olhei para o desenho, para o berço posicionado exatamente onde a luz da tarde era mais bonita, para o ateliê do Tiago, com vista para o rio. Por que é que o meu irmão e a namorada dele estão a redesenhar a minha casa? Por que é que estavam a medir o meu espaço enquanto eu não estava cá? Clara, não sejas dramática, disse ela, a sua voz a adquirir um tom de repreensão. Somos uma família. Família. A palavra que deveria ser um porto seguro, mas que ultimamente parecia uma âncora a arrastar-me para o fundo. O meu telemóvel vibrou no meu bolso. Uma notificação do Instagram. Inês tinha me enviado uma story. Era da Sofia. Um vídeo curto, um boomerang dela a girar na minha sala de estar. A mão a acariciar a barriga, já visivelmente redonda. A legenda dizia, a visualizar o nosso futuro ninho. Mal podemos esperar. Casa nova. Vista para o Tejo. Bebê a caminho. O sol a entrar pelas minhas janelas, os meus livros na estante, o meu tapete Berbere. Tudo inconfundivelmente meu. Senti o chão a fugir debaixo dos meus pés. A ingenuidade, a que Inês se referia, estilhaçou-se em 1000 pedaços. A minha casa não era o meu santuário. Era o próximo projeto de expansão da minha família, e eu era apenas um obstáculo a ser contornado. Vi o vídeo da Sofia 3 vezes antes de conseguir respirar fundo e ligar a Inês. A minha voz era um fio trêmulo quando ela atendeu. Diz-me que eu estou a exagerar. Clara, o que se passa? A sua voz, normalmente calma e assertiva, encheu-se de preocupação. Enviei-lhe o vídeo e o desenho. O silêncio do outro lado da linha durou exatamente 12 segundos. Depois ouvi um suspiro longo e exasperado. Não está a exagerar. Está a ser invadida. Isto é inacreditável, Clara. O que é que vais fazer? Antes que eu pudesse responder, o meu telemóvel apitou com uma nova mensagem. Era do Tiago, mas percebi imediatamente que não era para mim. Uma mensagem enviada para o chat, errado. A mãe diz que a Clara vai acabar por ceder. É só uma questão de a convencermos com a história do bebê. Ela sempre foi a juizosa. Vai fazer o que é certo para a família. As minhas mãos tremiam tanto que mal consegui fazer uma captura de ecrã. Um segundo depois, a mensagem desapareceu, substituída por um apressado. Desculpa, mana, engano no chat. O ar nos meus pulmões transformou-se em gelo. Juizosa. Era essa a palavra que usavam para mim? Não bondosa ou generosa. Juizosa. Previsível. Manipulável. Alguém que no final faria o que se esperava dela. Desliguei a chamada com a Inês, prometendo voltar a ligar, e marchei escada abaixo. Bati a porta do resto do chão com mais força do que pretendia. A minha mãe abriu, já com aquela expressão de mártir ensaiada, pronta para explicar como tudo o que tinha feito, na verdade, tinha sido para o meu bem. Precisamos de falar, disse eu passando por ela e entrando na sala de estar deles. O meu pai estava sentado no seu cadeirão, fingindo estar absorto num jornal desportivo. Falar sobre o quê, querida? Levantei o telemóvel, mostrando-lhe, primeiro o vídeo da Sofia. Por que é que a namorada do meu irmão está a fazer tours virtuais da minha casa nas redes sociais, anunciando-a como o seu futuro ninho? A minha mãe sentou-se no sofá, alisando uma ruga inexistente na sua saia. Íamos falar contigo sobre isso, com calma. O Tiago e a Sofia. Bem, a Sofia está grávida. Eles precisam de mais espaço, de um lugar com luz. E o teu andar? É perfeito. O resto do chão chega perfeitamente para uma pessoa só. Tu estás sempre a trabalhar, de qualquer forma. A naturalidade com que ela disse aquilo roubou-me o fôlego. Era como se estivesse a sugerir uma troca de lugares de estacionamento, não a abdicação da minha casa, do meu refúgio, do espaço que eu tinha criado com o meu próprio suor. Deixa-me ver se percebi, disse eu, a minha voz perigosamente calma. Vocês querem que eu abdique do apartamento que herdei, que renovei, e me mude para aqui, para que o Tiago e a Sofia grávida possam ficar com a minha casa? Não é abdicar, Clara, disse o meu pai finalmente, sem levantar os olhos do jornal. É uma troca. Continuarias a ter um teto, e eles precisam. Eles precisam. Interrompi, a minha voz a subir uma oitava. E o que é que eu preciso? A minha opinião não conta? A minha vida não conta? Tu já estás estabelecida, Clara, disse a mãe, o seu tom a transformar-se em algo que se assemelhava à pena. Tens a tua carreira, o teu dinheiro. O Tiago ainda está a lutar para se afirmar como artista. A Sofia quer ser mãe a tempo inteiro. Eles precisam deste apoio, deste começo. Apoio. A palavra soou-me obscena. E eu não precisei de apoio.
Quando passei noites em branco a estudar, quando trabalhei em cafés para pagar os materiais da faculdade, quando comprei os materiais para renovar esta casa com o meu dinheiro, onde estava o apoio da família para mim? Isso é diferente. Tu sempre foste forte, Clara. Sempre soubeste desenrascar-te. Era o refrão da minha vida. A Clara desenrasca-se. A Clara é forte. A Clara não precisa de ajuda. E o corolário não dito. Portanto, podemos tirar-lhe coisas, porque ela vai sempre encontrar uma forma de se reerguer. E o Tiago não se sabe desenrascar. Ele tem 27 anos, mãe. Quando é que ele vai começar a ser forte? A família ajuda-se, murmurou o meu pai do seu canto, como se recitasse um mandamento sagrado. É verdade, concordei, sentindo uma clareza fria e cortante a instalar-se em mim. Mas isto não me parece família a ajudar-se. Parece família a servir-se de um dos seus membros. O rosto da minha mãe endureceu. Estás a ser egoísta. Isto já não é só sobre ti. Pensa no teu sobrinho, no teu futuro sobrinho. O meu sobrinho hipotético precisa do meu apartamento específico. Aquele que a avó me deixou a mim. Aquele onde eu vivo. A Sofia já escolheu a cor para o quarto do bebê, disse a mãe, como se isso selasse o acordo. Um amarelo manteiga muito suave. Ela tem uma visão para o espaço. Eu ri, não consegui evitar. Um som seco, desprovido de alegria. O absurdo, a audácia, o completo e total desrespeito pelos meus sentimentos, pela minha existência naquele espaço. Era rir ou gritar, e o riso pareceu-me mais potente. Não, disse eu simplesmente. A resposta é não, eu não vou trocar de apartamento. O Tiago e a Sofia não se vão mudar para a minha casa. E esta conversa acaba aqui. Os olhos da minha mãe estreitaram-se. Depois de tudo o que fizemos por ti. Não, interrompia. Depois de tudo o que eu fiz por vocês. Dei-vos uma casa. Um lugar para viverem sem preocupações. E é assim que me retribuem, planeando pelas minhas costas como me expulsar do meu próprio espaço. Saí, ignorando a voz dela a chamar o meu nome. De volta à segurança do meu andar, tranquei a porta e encostei-me a ela, o coração a bater descontroladamente. Peguei no telemóvel e liguei a Inês. Está na hora de deixar de ser a filha juizosa, disse eu, antes mesmo de ela dizer olá. Está na hora de ser inteligente. Preciso da tua ajuda, como advogada. Houve uma pausa. Estava à espera desta chamada, disse a Inês. O que é que tens em mente? Olhei para o desenho do Tiago, ainda em cima da mesa, para o berço que assombrava o meu futuro. Tenho em mente vender o prédio. A decisão, uma vez tomada, assentou em mim com um peso estranho, uma mistura de terror e libertação. Vender o prédio da avó Lourdes parecia uma traição à sua memória, mas permitir que a sua herança fosse transformada numa arma contra mim parecia uma traição ainda maior. É perfeitamente legal, assegurou-me a Inês na noite seguinte no seu escritório. Estávamos rodeadas por códigos e processos, o cheiro a papel e a café forte no ar. O prédio está em teu nome, livre de quaisquer ônus. Os teus pais são teus inquilinos a título precário, sem contrato de arrendamento. Legalmente tens todo o direito de vender. Mas e o lado moral? Sussurrei, passando a mão pelo rosto. Inês inclinou-se sobre a secretária, os seus olhos sérios fixos nos meus. Qual lado moral, Clara? O que te obriga a incendiar este para manter os outros quentes? Eles entraram na tua casa sem permissão. Estão a planear a tua vida sem te consultarem. Estão a usar um bebê que ainda nem nasceu como chantagem emocional. Onde está a moralidade nisso? Tu não lhes deves a tua casa. Tu não lhes deves a tua sanidade. Ela tinha razão. A cada novo dia, a minha família parecia determinada a provar o quão certa ela estava. Na manhã seguinte, instalei uma pequena câmara de segurança discreta na minha sala, disfarçada de purificador de ar. Uma sugestão da Inês. Conhecimento é poder, dissera ela. Precisamos de saber até onde eles estão dispostos a ir. Não tive de esperar muito. Pelas 2 da tarde, o meu telemóvel notificou-me de movimento. Abri a aplicação, o coração na boca. A imagem em direto mostrava o meu pai e o Tiago a entrarem na minha sala. O Tiago trazia uma fita métrica. Tens a certeza que ela não volta mais cedo? A voz do Tiago, Clara, através do microfone da câmara. A Clara nunca é certinha como um relógio, respondeu o meu pai. Vamos despachar isto. A Sofia quer saber se a cômoda que a mãe dela lhes vai dar cabe nesta parede. Observei paralisada, enquanto eles mediam a parede do meu quarto, onde estava a minha estante de livros de arquitetura. Observei-os a discutir a melhor forma de passar os fios para um sistema de som, a falar sobre como a luz da manhã seria perfeita para o ateliê. A mãe diz que a Clara vai fazer um pouco de fita, mas depois a linha, disse o Tiago, enrolando a fita métrica. Lembras-te daquela vez que ela queria ir para o Porto em viagem de finalistas e eu precisava do dinheiro para uma guitarra nova? Ela acabou por ficar em casa. O meu pai riu-se, uma risada baixa, cúmplice. A tua mãe sabe dar a volta à tua irmã. A Clara sempre sentiu o peso do mundo nos ombros. É fácil fazê-la sentir-se culpada. Desliguei a transmissão. O café que tinha bebido ao almoço azedou-me no estômago. Aquilo não era apenas sobre um apartamento, era sobre um padrão que se repetia há anos. Eu era o recurso, o plano de contingência, a rede de segurança que eles podiam usar e abusar, confiantes de que a minha culpa e o meu sentido de dever me manteriam no lugar.
Naquela noite, encontrei-me com o homem que a Inês me tinha recomendado. Não era um agente imobiliário comum. O Sr. Sterling era o representante de um fundo de investimento internacional que andava a comprar prédios em zonas históricas de Lisboa para converter em apartamentos de luxo. O seu escritório na Avenida da Liberdade era minimalista e impessoal, todo em vidro e aço. Ele foi direto ao assunto. A sua amiga, a doutora Inês, explicou-me a situação. A localização do seu prédio é excelente. O nosso fundo está preparado para fazer uma oferta generosa, acima do valor de mercado, por uma venda rápida e discreta. A única condição é que o prédio seja entregue totalmente devoluto. Devoluto? Repeti, a palavra a soar estranha. Vazio. Sem inquilinos. Ambos os apartamentos. A oferta que ele colocou na mesa à minha frente fez-me vacilar. Era mais dinheiro do que eu alguma vez imaginara ter. Dava para comprar um apartamento fantástico noutro sítio qualquer, sem hipoteca. Dava para começar de novo. O prazo é apertado, disse ele, notando a minha hesitação. Queremos fechar o negócio em 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas para desmantelar a minha vida, para enfrentar a minha família, para me libertar. Enquanto eu assinava os papéis preliminares, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da minha mãe no grupo de família. Os amores da Helena. Queridos, novidades maravilhosas. Falei com o primo Zé, o empreiteiro. Ele pode começar a deitar abaixo a parede entre a biblioteca e a sala da Clara, já no próximo fim de semana. Assim, quando o Tiago e a Sofia se mudarem, o espaço já está mais amplo. Clara, depois só precisas de nos dar a chave para ele poder entrar no sábado de manhã. A audácia, a presunção. Eles nem sequer esperaram pela minha resposta. Já estavam a planear obras de demolição na minha casa. Olhei para o Sr. Sterling. Onde é que eu assino? Os dias seguintes foram um exercício de duplicidade. Para a minha família, eu era a filha que estava a ponderar, a considerar a situação. Fazia acenos vagos, dizia frases como: tenho de pensar nos pormenores logísticos e é uma grande mudança, preciso de tempo. Eles interpretaram a minha hesitação como o início da capitulação. Entretanto, a minha vida real decorria em segredo. À noite, depois de eles se deitarem, eu encaixotava os meus livros, as minhas fotografias, os meus objetos mais queridos. A Inês ajudava-me, as duas a movermos-nos em silêncio, como ladrões na minha própria casa. Levávamos as caixas para uma arrecadação que eu tinha alugado. Já viste algum apartamento? Perguntou-me ela, enquanto colava fita adesiva numa caixa com a etiqueta Lembranças Avó. Vi um online, no Parque das Nações, moderno, com janelas do chão ao teto e uma varanda. O oposto disto, disse eu, olhando em volta para as paredes antigas que tanto amava e que agora me pareciam uma prisão. Parece perfeito, disse a Inês. Um novo começo. O Tiago e a Sofia, sentindo a vitória próxima, tornaram-se mais ousados. A Sofia publicava incessantemente sobre as suas ideias de decoração para o nosso novo lar. Comprou um candeeiro de design e mandou-o entregar no prédio, pedindo ao meu pai que o guardasse. É para a sala de estar, disse ela, piscando-me o olho. A tua quer dizer, a nossa futura sala. A minha mãe, por seu lado, entregou-me uma lista. Coisas a fazer antes da mudança, dizia o cabeçalho. A lista incluía pintar as paredes de branco. A cor atual é muito pessoal. Contratar uma limpeza profissional e deixar as instruções para a máquina de lavar louça. Eu sorria, acenava e dizia, vou tratar disso, mãe. O ponto de viragem, o momento em que qualquer resquício de dúvida se evaporou, chegou no domingo, 2 semanas antes da data de fecho do negócio. A minha mãe organizou um almoço para celebrarmos o novo membro da família, anunciou ela. Convidou os pais da Sofia. Sentei-me à mesa, no meu próprio apartamento, a ouvir os pais da Sofia a falarem sobre como estavam felizes por a filha ir viver numa casa tão bonita, com tanta história. Ouvi o Tiago a explicar ao futuro sogro os seus planos para transformar o meu quarto de hóspedes num estúdio de gravação à prova de som. Ouvi a minha mãe a garantir a todos que a Clara está muito feliz por poder ajudar. Ela tem um coração de ouro. Eu comi o meu frango assado, sorri nos momentos certos e senti cada palavra como um pequeno corte. Eles não estavam apenas a planear tomar a minha casa. Estavam a reescrever a narrativa, a transformar a minha subjugação num ato de generosidade voluntária. Estavam a roubar-me não só o meu espaço, mas também a minha própria história. Naquela noite, depois de todos se irem embora, liguei ao Sr. Sterling. Está tudo a postos da minha parte, disse eu. Quando é que podemos avançar com as notificações oficiais? Assim que os fundos da primeira tranche entrarem na sua conta, o que deverá acontecer amanhã, respondeu ele, a sua voz eficiente e calma. Depois disso, o oficial de justiça entregará os avisos de despejo. Eles terão, por lei, 15 dias para desocupar o imóvel. 15 dias. O tempo estava a esgotar-se, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava no controle do meu próprio relógio. A manhã em que tudo mudou começou como qualquer outra. O sol de Lisboa a coar pelas persianas, o som distante de um elétrico a ranger nos carris. Eu tinha dormido pouco, uma ansiedade vibrante a percorrer-me o corpo. O dinheiro do fundo de investimento tinha entrado na minha conta na noite anterior. Eu tinha passado a noite a
O olhar para os números no ecrã do telemóvel, sentindo uma vertigem de poder e pânico. Pelas 10 da manhã, ouvi a campainha. Não a minha, mas a do resto do chão. Espreitei pela janela. Um homem de fato, com uma pasta de couro na mão, falava com a minha mãe à porta. Via-a aceitar um envelope, a sua expressão a passar de curiosidade à confusão. O som que se seguiu foi um grito abafado, depois passos apressados e pesados na escada. A minha porta tremeu com uma batida frenética. Clara, abre a porta, Clara. A voz da minha mãe estava esganiçada, irreconhecível. Respirei fundo, compus o meu rosto na máscara mais neutra que consegui e abri a porta. Ela empurrou um papel para a minha cara, a mão a tremer violentamente. O que é isto? É alguma brincadeira de mau gosto? Um engano. Peguei no papel. Era uma notificação formal, cheia de jargão legal. As palavras ordem de despejo, venda de imóvel e prazo de 15 dias saltavam da página. Eu também recebi um, disse eu calmamente, apontando para um envelope idêntico em cima da minha mesa da entrada. Era mentira, claro. O meu já estava arquivado na pasta que a Inês me preparara. O Tiago subiu as escadas a correr, pálido. O que se passa? A mãe ligou-me a gritar. Estão a tentar expulsar-nos de casa, gritou a mãe. Dizem que o prédio foi vendido. Vendido? O Tiago arrancou o papel da mão da mãe. Mas, como? A casa é tua, Clara? Era, corrigi eu, a minha voz firme. O meu pai apareceu atrás deles, o rosto cinzento. Clara, explica-nos o que está a acontecer. Acontece que recebi uma oferta irrecusável pelo prédio, disse eu, olhando para cada um deles. De um fundo de investimento. Eles compraram o prédio inteiro. A venda foi finalizada ontem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi quebrado por um soluço da Sofia, que tinha subido as escadas atrás do Tiago. Mas, e o nosso bebê? Disse ela, a mão a ir instintivamente para a barriga. O quarto. Nós tínhamos tudo planeado. Planeado na minha casa, retorqui, o gelo na minha voz a surpreender até a mim mesma. Tu sabias disto? A acusação na voz do Tiago era palpável. Tu vendeste o prédio debaixo do nosso nariz sem nos dizeres nada. Da mesma forma que vocês planearam a vossa vida, na minha casa debaixo do meu nariz, sem me dizerem nada. Devolvi a pergunta. As coisas funcionam nos dois sentidos, ao que parece. Isto é por causa da troca de apartamentos, não é? A minha mãe deu um passo em frente, os olhos a faiscar. Estás a fazer isto por despeito, por egoísmo. Estás a destruir a tua família por causa de umas paredes. Não, mãe, eu não estou a destruir a família. Estou a salvar-me dela. Vocês não queriam apenas umas paredes. Vocês queriam o meu futuro, o meu espaço, a minha vida. E assumiram que eu a entregaria sem luta, como sempre fiz. Nós somos a tua família, berrou o meu pai, a sua passividade habitual a estilhaçar-se. Devias-nos lealdade. Lealdade, rime, um som amargo. Lealdade era terem me respeitado, era terem falado comigo abertamente, em vez de medirem a minha casa às escondidas. Lealdade era verem-me como uma filha, não como uma solução para os vossos problemas ou para os sonhos do Tiago. A campainha tocou novamente. Desta vez, a minha. Deve ser o representante dos novos proprietários, anunciei caminhando para a porta. Talvez ele vos consiga explicar os termos de forma mais clara. Abri a porta ao Sr. Sterling. Impecavelmente vestido, exalava uma aura de autoridade inabalável. Bom dia, disse ele, o seu olhar a passar por todos nós. Sou o Jonathan Sterling, em representação da Lisbon Heritage Investments. Presumo que já tenham recebido as notificações. Isto é um ultraje, começou o Tiago. A minha irmã foi coagida. Pelo contrário, interrompeu o Sr. Sterling suavemente, abrindo a sua pasta. A sua irmã conduziu esta transação com uma clareza e profissionalismo notáveis. A venda é legal, vinculativa e irrevogável. Tem 15 dias para desocupar as instalações. Após essa data, quaisquer bens que permaneçam no interior serão considerados abandonados e removidos a expensas dos antigos ocupantes. Ele entregou a cada um deles um folheto com informações sobre empresas de mudanças e opções de alojamento temporário. A formalidade do ato era brutal. A Sofia desatou a chorar abertamente. O Tiago abraçou-a, fuzilando-me com o olhar. Tu vais arrepender-te disto, Clara. Vais acabar sozinha. Eu já estava sozinha, respondi em voz baixa. Estava sozinha nesta família há muito tempo. Só agora é que percebi. A minha mãe aproximou-se. O seu rosto uma máscara de fúria e dor. Eu não te criei para seres assim, sibilou ela. Fria, calculista. Não, tu criaste-me para ser juizosa, para aguentar tudo em silêncio. Acontece que a pessoa que tu criaste aprendeu a calcular o seu próprio valor. E o meu valor é maior do que o sacrifício que vocês exigiam. Eles saíram do meu apartamento derrotados. Ouvi a porta do resto do chão a bater com força. O Sr. Sterling olhou para mim. A transferência do valor restante será feita dentro de 48 horas, disse ele. Parabéns pela sua nova vida, doutora Clara. Fechei a porta e encostei-me a ela, o corpo a tremer com a adrenalina a dissipar-se. Olhei em volta para a minha sala, para as caixas meio escondidas nos cantos. Não sentia triunfo, não sentia alegria. Sentia um vazio imenso, o espaço deixado por uma amputação necessária.
Tinha cortado uma parte de mim para sobreviver, e agora tinha de aprender a viver com a cicatriz. Os 15 dias que se seguiram foram um purgatório de silêncio e movimentos furtivos. O prédio, antes preenchido com os sons da vida familiar. A televisão do meu pai, a batedeira da minha mãe, a guitarra desafinada do Tiago, mergulhou num silêncio tenso e pesado. Cruzávamos-nos nas escadas como fantasmas, os olhos desviados, as palavras presas na garganta. Eu contratei uma empresa de mudanças para um dia a meio da semana, quando sabia que estariam todos fora. Enquanto homens eficientes e anônimos esvaziavam o meu santuário, eu sentei-me no chão, no meio da sala vazia, e chorei. Chorei pela avó, pela casa, pela família que eu pensava ter, e pela rapariga ingênua que eu tinha sido. Na noite anterior ao prazo final, ouvi um toque suave na minha porta. Era o meu pai. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. "Posso entrar?" perguntou. A voz rouca. Assenti. Ele entrou e olhou para o espaço vazio, ecoando com as nossas memórias não ditas. "A tua mãe, ela não consegue entender", disse ele sem me olhar. "Ela sempre achou que estava a fazer o melhor para todos." "O melhor para o Tiago", corrigi eu sem acrimônia, apenas a constatar um facto. Ele suspirou, um som que parecia vir do fundo da sua alma derrotada. Eu devia ter dito alguma coisa, quando eles foram medir a sala. Eu sabia que era errado, mas é mais fácil seguir a corrente, Clarita. Sempre foi. Ele finalmente olhou para mim, os seus olhos marejados. Eu só não queria mais problemas. "O problema, pai, é que ao evitares os problemas, tu criaste um muito maior. Deixaste que eles me desrespeitassem, e o teu silêncio foi a tua aprovação." Ele não tinha resposta. Deixou uma pequena caixa de madeira em cima do parapeito da janela. "Eram da tua avó, as suas ferramentas de costura. Pensei que talvez as quisesses." E depois saiu. Foi a sua forma de pedir desculpa. Inadequada, tardia, mas, ainda assim, um reconhecimento. No último dia, observei da minha janela enquanto um pequeno caminhão de mudanças estacionava em frente ao prédio. Vi o Tiago e o meu pai a carregar caixas e móveis desgastados. A minha mãe dirigia as operações, o rosto fechado, recusando-se a olhar para cima, para a minha janela. A Sofia não estava lá. Mais tarde soube pela Inês que ela tinha voltado para a casa dos pais. A crise tinha sido a gota de água para a sua relação já frágil. Quando o caminhão partiu, deixando a rua estranhamente silenciosa, a minha mãe ficou parada no passeio por um longo momento, a olhar para o prédio. Depois entrou no carro do meu pai e eles foram-se embora. Sem um aceno, sem um último olhar. Eu fiquei no apartamento vazio por mais 1 hora. Percorri os quartos com a ponta dos dedos, despedindo-me das paredes, despedindo-me da Clara que ali vivera. Depois fechei a porta à chave pela última vez e entreguei-a ao Sr. Sterling, que me esperava cá fora. "Está feito", disse ele. "Sim", respondi eu, "está feito." O meu novo apartamento no Parque das Nações era tudo o que o prédio de Alfama não era. Era vidro, aço e linhas direitas. Em vez do charme histórico, tinha uma vista panorâmica sobre o Tejo moderno, a Ponte Vasco da Gama a estender-se no horizonte, como uma promessa. Era anônimo, era meu. A primeira noite foi a mais difícil. O silêncio era absoluto. Não o silêncio tenso de Alfama, mas um silêncio de vazio. Não havia o rangido familiar do chão de madeira, nem o murmúrio da vida dos meus pais no andar de baixo. Havia apenas eu. "E agora?", perguntou a Inês, sentada no chão da minha sala, ainda por mobilar, a partilhar uma pizza de uma caixa de cartão. "Agora, eu respiro", disse eu, olhando para as luzes da cidade acenderem-se. "Acho que é o primeiro passo." Os meses passaram. Mergulhei no trabalho, aceitando projetos que me desafiavam e me entusiasmavam. Comecei a preencher o meu apartamento novo não só com móveis, mas com uma nova vida. Amigos para jantar, fins de semana a explorar a cidade como uma turista, aulas de cerâmica, onde eu sujava as mãos de barro e moldava algo novo a partir do nada. Não tive notícias da minha mãe nem do Tiago. Soube, através de uma tia-avó, que os meus pais tinham alugado um pequeno apartamento nos subúrbios, que o meu pai tinha encontrado trabalho numa grande loja de bricolagem, montando móveis pré-fabricados. Uma sombra pálida do artesão que ele fora. O Tiago, sem o apoio da família e da namorada, tinha arranjado um emprego num call center. A sua carreira artística estava em pausa indefinida. Numa tarde de outono, 1 ano depois da venda, recebi uma mensagem de um número desconhecido. "É o pai, mudei de número. A tua mãe não admite, mas ela sente a tua falta. Eu também." Olhei para a mensagem durante muito tempo. Senti uma pontada de algo que podia ser saudade, ou talvez apenas o eco de uma dor antiga. Pensei em tudo o que tinha acontecido, na violação, na manipulação, na dolorosa libertação. Mostrei a mensagem a Inês. "Vais responder." Fui até a minha varanda. O ar estava fresco e limpo. Olhei para a cidade à minha frente, uma tapeçaria de luzes e possibilidades. A minha vida, construída por mim, protegida por mim. Comecei a escrever uma resposta. Apaguei-a, escrevi outra, apaguei-a também. Finalmente respirei fundo e guardei o telemóvel no bolso. Talvez um dia houvesse espaço para uma resposta. Talvez um dia as cicatrizes doessem um pouco menos. Mas não hoje. Hoje, o silêncio era o meu santuário. A paz era a minha casa. E pela primeira vez na minha vida, a equação era simples. Não se tratava de subtrair para somar aos outros. Tratava-se de me escolher, inteira e sem desculpas. E esse resultado, eu sabia agora, era o único que realmente importava.